Então aí está bem casado com esse nosso propósito do nosso programa aqui, que é educação, né? Chegar na população. Você sabe que o brasileiro, em geral, ele mais escuta um rádio do que ele lê, né? Então o rádio tem uma influência aí na população, porque o cara está no carro, está em casa, a dona de casa está fazendo lá, arrumando a casa, está ouvindo a gente aqui. Então eu quero deixar aqui, Eduardo Jorge, que assim, deixar à disposição aqui o nosso programa, os horários que a gente tem aqui, para vocês virem de vez em quando, ou você ou alguém da secretaria, e nos ajudar também nessa missão aí de chegar a informação para a população. E sendo que o Brasil, graças a Deus, é uma democracia, esse diálogo ambiental, mais do que educação ambiental, um diálogo ambiental, porque todo mundo tem alguma coisa a dizer sobre essa questão ambiental. Você não é professor, você é mais apropriada a palavra diálogo ambiental, é muito importante, e o rádio tem um papel fundamental, porque sendo uma democracia, você não impõe mudanças, você convence as pessoas que existem dados novos, que precisam mudar de hábitos, que não se pode mais viver como antigamente, porque agora a nossa forma de viver antiga causou modificações no mundo todo, e você precisa mudar de hábitos. Mas isso só se faz conversando, expondo os dados, dialogando, convencendo as pessoas, né? Não é com autoritarismo, isso. Porque aqui não é ditadura, né? Exato. Que a ideia a conscientização, ela vem do conhecimento, né? E as pessoas às vezes não mudam de hábito, não tomam nenhuma outra atitude diferente em função de não saber dos fatos. Veja uma coisa fantástica que aconteceu, por isso que eu acredito na democracia, por isso que eu sou um parlamentarista, certo. Em relação, por exemplo, à questão da inspeção veicular. Ok. Em 2005, quando eu cheguei no governo, vi que esse era o ponto número 1 do programa eleitoral do prefeito José Serra. Estava lá, na pauta ambiental, eu que guardo os programas das campanhas, né, para poder cumprir, sempre tive esse hábito, vi que era o ponto número 1. E que, no entanto, procurando saber, ninguém no Brasil faz isso. Nos outros países, na Europa, na América do Norte, na Ásia, há 30, 40 anos que os países têm programa de inspeção veicular para obrigar os veículos a se manterem regulados e com isso diminuir a poluição que eles causam. E o Brasil nada. Não tinha isso. Nada. Conversando com os professores da Universidade de São Paulo, que tem um grupo que hoje é referência da Organização Mundial de Saúde, eu vi que eles têm todos os estudos provando o impacto de morbidade e mortalidade da poluição do ar causados pelos veículos aqui em São Paulo. Nós que somos jovens como você, nós perdemos 1 ano e meio de vida por causa da poluição dos veículos. Os idosos e as crianças que têm um sistema imunológico jamais afetado ou em formação chegam a perder 3 anos de vida. E, no entanto, as autoridades municipais, estaduais e federais não se movem para implantar o programa de inspeção veicular no Brasil. Bom, então, quando eu vi isso, vi os dados de saúde pública. Esse é o impacto de saúde pública mais brutal do que qualquer outro risco de saúde pública. Muito interessante. Muito maior do que a dengue, por exemplo. E, no entanto, silêncio total. Bom, aí imediatamente procurei o prefeito e disse, vamos começar já. São Paulo precisa dar um exemplo, né? Se o Brasil não acorda, São Paulo pode acordar e começar. E ele disse sim. E quando eu falei que ia começar o programa de inspeção veicular, parece que o mundo caiu sobre a minha cabeça. Todo mundo era contra. Pessoas falando nas rádios horas e horas e horas contra mim, pedindo que o prefeito me demitisse. Para que isso? Isso não dá resultado. Mais um incômodo para o cidadão que mora na cidade de São Paulo, mais uma obrigação para a gente que já tem a obrigação de cuidar das crianças, levar as crianças para a escola, voltar a trabalhar. Bom, foi uma confusão tão grande, né? E como havia dúvidas jurídicas sobre o contrato, que era um contrato muito antigo, era um contrato já de 10 anos atrás, uma licitação de 10 anos atrás, e que nenhum prefeito colocava de pé, o prefeito pediu ao Secretaria de Negócios Jurídicos que revisse o contrato, para ver se o contrato realmente ainda estava bom. Bom, isso aí tirou a inspeção por um tempo, porque o Negócios Jurídicos ia analisá-la. E eu parei de apanhar nas rádios, né? Certo. Quando a Secretaria de Negócios Jurídicos, você sabe que os nossos juristas demoram a analisar, porque eles são muito cuidadosos, né? Então, quando isso voltou à tona, que já era 2007,
a situação tinha mudado na opinião pública. Por quê? Porque entre 2005 e 2007, a Secretaria do Verde e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo continuaram divulgando os dados, explicando à população, olha, é por isso, se os carros tivessem regulados, seria uma economia, primeiro do proprietário, que ia gastar menos combustível, e segundo, ele estaria ajudando a saúde pública da família dele, das outras famílias, ele mesmo, né? Os dados são esses, o povo não sabia os dados. O povo não tinha conhecimento que nós perdimos 1 ano e meio de vida por causa da poluição de carros desregulados. Quando, em 2007, a Secretaria de Negócios Jurídicos pode fazer, o contrato está válido, e nós, aí já era o Gilberto Kassab, que era prefeito, tomou a decisão corajosa de começar o programa, o clima na cidade já tinha mudado. Aí a pressão em cima da prefeitura era para fazer o programa o mais rápido possível. Olha que interessante. Comecem já. Façam já, porque já não fizeram, né? E vejam, então por isso que esse diálogo ambiental é importante. Em 2005, a maioria desconhecia e uma boa parte faltavam dados, né? Em 2007 e 2008, quando o programa começou, a opinião pública já era favorável e queria que a prefeitura corresse para implantar o programa. É claro, numa cidade país como São Paulo, 11 milhões de habitantes, 6 milhões de veículos, um programa complexo como esse se implanta progressivamente. E é assim que está sendo. Em 2008 a gente começou com o diesel, esse ano aumentou para motos e uma parte dos carros, e o ano que vem, em 2010, vamos fazer em 100% da frota. Mas o importante é essa fé que você tem que ter na informação, na democracia e na opinião pública. A opinião pública informada mudou de ideia e passou a apoiar o programa, passou a exigir que a prefeitura faça o mais rápido possível a sua implantação. Porque teve uma iniciativa, né? Sua, isso é educação ambiental. Agora, deixa eu só fazer uma observação, que aqui você não apanhou na nossa rádio, não. Então a única rádio que você não apanhou foi aqui, porque a gente aqui elogiou essa iniciativa muitas vezes. Deixar registrado isso. Sempre tem exceção na regra, né? Tem alguns que continuam contra, viu? Ah, é? Como o presidente Bush, que não acreditava no aquecimento global, ele dizia que não existia aquecimento global, né? Algumas pessoas acham que essa poluição dos veículos também é inofensiva, né? Mas são poucos, cada vez menos. Mas isso tem tudo a ver também com a questão do aquecimento global, né? Você está ajudando a emitir menos, né, gases de efeito estufa, né? Menos CO2. O aquecimento global é hoje a crise socioambiental mais grave da humanidade. De todos os tempos, né? De todos os tempos. Eu tenho, usando a comparação que o nosso querido presidente faz com o futebol, eu comparo as duas grandes crises que nós estamos vivendo hoje, a crise econômica e financeira e a crise socioambiental chamada aquecimento global. Certo. A crise econômica e financeira não é uma marolinha, como ele dizia, é grave, né? É séria, vai doer. Exato. Mas em 3, 4 anos as nações vão conseguir se reequilibrar, se reordenar. Já a crise socioambiental chamada aquecimento global é uma crise estrutural. Mais longa, né? Muito mais. 30, 40 anos, 50 anos de esforço da humanidade. Por quê? Durante 200 anos, tanto o capitalismo como o socialismo achou que o meio ambiente era infinito. Você podia sacar à vontade que ele estava lá à nossa disposição. Isso criou, nessa virada do século XX para o século XXI, essa crise de sobrevivência da humanidade chamada socioambiental. Assim, a crise econômica e financeira é como você jogar na Série B do campeonato. E a crise socioambiental, aquecimento global, é a Série A do campeonato. É muito mais sério. O pessoal do Corinthians que passou pela Série B sabe disso, sabe que a Série A é muito mais complexa e difícil, né?